Para tudo que você está fazendo que merece sua total atenção. Isso aqui é urgente, é breaking news e vai deixar um sorriso no seu rosto. Mas bora agora direto pro vídeo. Gente, eu preciso compartilhar isso aqui com vocês. Vejam a humilhação que o Alexandre de Moraes submeteu um juiz de direito. Aquele juiz que soltou aquele infiltrado do 8 de janeiro, um juiz de primeiro grau que concedeu regime semiaberto àquele condenado pelo STF. Vejam isso. Seu Lourenço, iniciando a gravação aqui. Então, o senhor está sendo ouvido hoje, no dia 23 de junho de 2025, nos autos do inquérito que tramita junto à coordenação de inquéritos nos tribunais superiores. Esse inquérito ele foi instaurado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, para que nós pudéssemos apurar a prorrogação de uma decisão oriunda do senhor, que, segundo a decisão do ministro, teria sido feita em desobediência, em desacordo com uma decisão do STF, uma vez que a execução penal tramita junto à Suprema Corte e o senhor não teria competência para decidir pela progressão de regime do apenado Antônio Cláudio Alves Ferreira. E o ministro pode ter certeza que isso vai servir de aprendizado para que novas situações como essas não ocorram. Eu não tenho a intenção, nunca tive a intenção de afrontar, usurpar a competência. Primeiro ponto, vocês viram o constrangimento desse juiz. Esse juiz passou num concurso, é um juiz de direito concursado. Vejam o medo na fisionomia e na fala. Nitidamente coagido, constrangido por ter agido no estrito limite da lei. Sim, esse juiz agiu corretamente e está pedindo desculpa por ter agido corretamente. Súmula 192 do STJ. Olha só, compete ao juízo das execuções penais do Estado, que é o caso, a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal. A execução da pena pela Lei de Execuções Penais é feita pelo juiz de primeiro grau da Vara de Execuções Penais do local que o sentenciado está cumprindo a pena, e não pelo STF. Veja, a instrutora ali dizendo que ele, juiz de primeiro grau, contrariou o STF, porque é o STF que executa a pena. Não, olha aqui, súmula 192 do STJ. O juiz aplicou uma súmula. O juiz agiu corretamente. Agora tá com medo de perder emprego. Quem sabe com medo até de ser preso e com um advogado do lado. O juiz com um advogado do lado por ter cumprido a lei e uma orientação do STJ. Esse é o atual Brasil. A comunidade jurídica achava que a perseguição seria somente contra Bolsonaro e bolsonaristas. Não. Na ditadura não tem amigo. É todo mundo inimigo. Quando muitos falam, né, imagina, o governo americano não vai intrometer no governo brasileiro, mas ele nem toca nesse assunto. Diante disso, Paula, eu dei alguns telefonemas, eu estou no Brasil, mas fiz contato com os Estados Unidos, e a informação que eu tive de uma fonte do primeiro escalão do Departamento de Estado foi a seguinte: o Departamento de Estado está aguardando o Departamento de Tesouro concluir o parecer sobre as consequências econômicas das sanções, mas o processo já está bem avançado, com análise de provas e de testemunhas. E aí eu fiz mais algumas perguntas e o que eu recebi foi que eles estão analisando vários casos, inclusive a condução do chamado processo dos atos golpistas, com todas as suas ilegalidades. Tudo isso que nós estamos falando desde o começo do programa, tudo isso está sendo colocado no contexto para possíveis sanções a Alexandre de Moraes. E aí, um dos leading cases, né, que é ali um dos casos mais importantes, que talvez até um que puxe os outros casos, é justamente o caso do Felipe Martins, tanto em relação às violações de direitos humanos continuadas durante a prisão e a prisão domiciliar agora, quanto em relação à fraude nos Estados Unidos da América com aquele documento que nós sabemos que é um documento falso, de uma falsa entrada dele. Portanto, agora com o nome, a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal.
Ainda bem, Moraes, que meu perfil não precisa de VPN, porque, pô, imagina como é que eu te dar esse recado com VPN, né? Porque você não pode usar VPN porque você tá querendo multar a galera que usa VPN. Eu só queria te avisar uma coisa, Moraes, que isso é precioso para você. 3 funcionários do USAID, aquela galera que ficou te orientando como derrubar as contas na época das eleições, então, eles se declararam culpados e vão fazer delação premiada. Delação é aquele negócio que você fez com o Cid, sabe? De torturar a pessoa, sabe? Mas aqui não tem tortura não, é um pouco diferente. Então, os caras vão delatar. Eu só vou te fazer uma sugestão, Moraes. Reza para não ter teu nome lá. Gente, isso é absolutamente surreal. Bora então direto com essa Breaking News. Acompanha aí comigo. Então, eu não sei se eu li errado, mas pelo que eu estou entendendo aqui, o Alexandre está sendo processado nos Estados Unidos. É réu. O réu Alexandre de Moraes. As pessoas estão tentando citar ele desde março, mas não conseguem. Não conseguem. Aí, então, diante da fuga do Alexandre de Moraes da Justiça Americana, eles vão tentar citar o Alexandre normalmente para ele apresentar uma contestação. E se ele fugir de novo, o processo vai correr a revelia? Parece que o jogo mudou, não é mesmo? Deixa eu fazer um raciocínio lógico aqui. Se eu, a quem sequer tentaram citar, seguindo os meios legais, sou foragido, então isso quer dizer que o Alexandre, que foi citado pelos meios legais e está fugindo da citação, é o quê? Olha, eu quero dizer um negócio para vocês. Sonhem um alarme vermelho. Porque Alexandre de Moraes, oficialmente foragido no Brasil. Diante de um golpe judiciário dessa natureza, contra o poder judiciário americano, eu não posso ficar calado. Eu tenho que fazer um pronunciamento oficial. Que fique registrado que posturas assim são completamente inaceitáveis no Estado Democrático de Direito. E ataques desse tipo à democracia não podem ser tolerados. Isso aqui, os Estados Unidos não são uma colônia, não são um país sem lei. Que delícia, Alexandre. A partir de hoje eu vou adicionar essa nomenclatura ao Alexandre de Moraes no programa. Além de vilão 007, Lord Voldemort, cabeça de ovo, pseudo-juiz, agora também temos o foragido da justiça americana, Alexandre de Moraes. Eu estava aqui andando pelas ruas de Miami e encontrei esse cartaz que eu botei aqui, trouxe aqui no programa. Não sei se é verdade ou se é inteligência artificial, não sei, mas se você tiver informações acerca do paradeiro desse foragido, chame os tiras. Chame os tiras. Porque hoje Alexandre de Moraes é processado e foge, é réu e foge de citação, foragido. E se tiver que pagar essa indenização gigantesca às empresas americanas de tecnologia que ele lesou, vai começar pelo Rumble, mas vai depois do X, o Google, a Meta. Visto já não tem mais. Visto já não tem mais. Nem tenta mais entrar nos Estados Unidos. Eu gostaria que tentasse. Eu me lembro dele fugindo do Alan dos Santos em Nova York. Tem o quê? 2 anos? Isso foi na época do Perdeu Mané. Agora nem tentou mais visto. Tem agora indenização milionária na pessoa física, não é na União. Pessoa física do Alexandre, cobrança de indenização milionária. Então não tem mais visto, pedido de indenização milionária, e agora a gente vai ter, se Deus permitir, as sanções ou FAQ da Lei Magnitsky debaixo da Casa Branca. Então, Alexandre, você me impediu de ir ao Brasil, a gente impediu de ir para os Estados Unidos. Você me multou, a gente está pedindo uma indenização um pouco maior aqui. Você bloqueou as minhas contas no Brasil, a gente vai bloquear as suas no mundo inteiro. Eu posso dizer para vocês. Hashtag sem anistia, Alexandre. Vocês viram o que virou o Brasil? Ei, falo pra vocês agora, classe jurídica. Advogados, juristas, professores de direito. Vocês viram essa? O advogado aponta a nulidade, mostra a prova da nulidade, pede o reconhecimento da nulidade e quem é punido é o advogado. Muito bem, muito bom. Estado de Direito. Isso, muito bom. O juiz faz vistas grossas às provas de nulidade, mantém a delação premiada e, como vingança, prende o cliente desse advogado chato, esse advogado xarope que está apontando nulidade. Não, isso não é totalitarismo. Isso, muito bem, mestres, doutores, causídicos, professores de direito, advogados, doutores. Muito bem, aplaudam essa ação, aplaudam essa atitude. O cliente do advogado foi preso porque o advogado exerceu a sua função e exigiu a correta aplicação da lei. Exatamente isso.
O advogado pediu para que a delação premiada manifestamente nula fosse anulada. Foi tudo que o advogado fez. Foi punido. Inquérito contra o advogado. Inquérito por qual crime? A lei que eu conheço, o Código de Processo Penal que eu conheço, inquérito se instaura quando alguém pratica crime. E o Código de Processo Penal que eu conheço, o juiz não pode pedir para instaurar inquérito. O juiz ficou brabinho que o advogado... Quem que é esse advogado que quer mandar no meu tribunal? O que esse advogado tá pensando para pedir nulidade da delação que eu homologuei? O que esse advogado tá pedindo para anular o processo que eu sou a vítima? O que esse advogado tá dando pitaco aqui na minha lei, no meu tribunal? Quem ele pensa que é para querer anular a minha delação premiada? Que advogadinho ousado. Eu vou punir esse advogado. Instaura inquérito. Gente, que crime que o advogado praticou. É rir pra não chorar. É rir pra não chorar. E mais, advogado, meteu inquérito em você porque você é ousado. Você tá sendo advogado demais. É por isso, né? O advogado tem um inquérito agora contra ele porque ele foi advogado demais. Você tá sendo advogado demais nessa minha ditadura aqui. Você tá sendo advogado demais. Tá exigindo demais a aplicação correta da lei no meu país. E vou prender o teu cliente para você largar a mão de ser otário. Agora teu cliente vai pagar essa conta. O cliente que não tem nada a ver com o caso. E um caso que não é ilegal, pelo contrário, que o advogado exerceu seu munus público. O advogado nada mais fez do que foi agir corretamente. O advogado exerceu sua missão constitucionalmente assegurada. O advogado é essencial à justiça. Tudo que o advogado fez foi pedir justiça e a correta aplicação da lei. O que ele tomou? O inquérito. Pronto. Pronto. Isso é sim uma ditadura. Foi assim na Venezuela, foi assim em Nicarágua. Todas as ditaduras terminam com o advogado sendo perseguido. Agora, advogados combativos que enfrentarem essa ditadura, que enfrentarem esse ditador, serão perseguidos. Tá desenhado. Só faltava isso, mas aconteceu. Agora eu quero saber o seguinte. OAB, vai entrar em cena agora? Professores de direito, doutores, vocês que colocam lá no Facebook, no Instagram, doutor em direito, vocês vão se unir a nós agora? Ou vocês vão esperar todos os advogados desse processo serem presos para vocês se manifestarem? Se é que vocês não vão comemorar que advogados de golpistas serão presos, né? O direito acabou e a nossa classe é conivente com isso. Que vergonha! Isso é sim um Estado totalitário. Ser advogado agora no Brasil virou crime. Então o Mauro Cid, ele conversa com um advogado, aí o Mauro Cid tá violando o acordo e as ordens imorais, mas o Mauro Cid, que tinha que ser preso, não é preso. E aí o Moraes vai atrás de quem? Do advogado que falou com o Cid? Não. Vai atrás do cliente do advogado e prende ele por algo que foi o advogado que fez? Gente, isso é absolutamente surreal. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te trazer 3 coisas. Primeiro, essa notícia quentíssima. Em segundo lugar, quais foram os fundamentos da ordem do Moraes? E em terceiro lugar, para fechar, essa ordem é legal ou é ilegal? Bora então direto para o primeiro ponto com essa Breaking News. Acompanha aí comigo. O Falcão, e a decisão do ministro Alexandre de Moraes é a seguinte: para que Marcelo Câmara, que foi também um dos ajudantes de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, seja preso. Ele foi preso, então, ele estava em liberdade condicional, usava a tornozeleira eletrônica e por essa decisão ele volta então a ser preso preventivamente por conta desse descumprimento das medidas protetivas que tinham sido impostas a ele. Então, nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte, que a prisão ela foi determinada por conta do descumprimento de medida cautelar grave
e risco à ordem pública, além da aplicação da lei penal. O ministro, ele instaura, então, um inquérito por conta de o advogado de Marcelo Câmara, Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, e o ex-ajudante de ordens, Marcelo Costa Câmara, e ele disse que determina, então, esse inquérito por conta desses diálogos que vieram à tona, diálogos esses que aconteceram em um aplicativo de rede social, no caso o Instagram, e no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, Marcelo Câmara, então, acabou saindo ali da linha que ele deveria seguir conforme a determinação da liberdade condicional a ele. Então, o ministro... Gente, ela só tá falando de coisas que quem fez foi o advogado, não o Marcelo Câmara, não o cliente. Prestou atenção nisso? Diz que se trata de uma suposta prática do crime de obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa. E o ministro determina, então, que sejam ouvidos o advogado Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, além de Marcelo Costa Câmara. Mauro Cid, que é o delator, também deverá ser ouvido. E o ministro Alexandre de Moraes determinou, num prazo de 15 dias, que esse depoimento, então, seja novamente tomado. Então, é mais um depoimento de Mauro Cid dentro dessa questão. E o ministro diz que, efetivamente, as condutas noticiadas indicam que o réu e o procurador tentam obter os dados sigilosos relativos ao acordo de colaboração premiada por meio de conversas realizadas pelo Instagram e por meio de contatos pessoais da Sociedade Hípica de Brasília, no período em que Marcelo Câmara estava preso. E o ministro segue dizendo que as denúncias são gravíssimas e as condutas noticiadas nos autos, indicando, neste momento, a possível tentativa de obstrução da investigação por Marcelo Câmara e pelo seu advogado Luiz Eduardo Kuntz, que transbordou, segundo a decisão do ministro, ilicitamente das obrigações legais de advogado. Então... Gente, bora lá, vamos analisar isso aqui. Vamos agora para o segundo ponto, depois eu mostrar para vocês o que foi a notícia, vamos agora analisar quais são os fundamentos da decisão. Primeiro, o Moraes prendeu o cliente por conta de algo que não foi ele que fez, que foi o advogado dele que fez. Pelas informações aí da Globo News, a gente não tem nenhuma informação de qualquer conduta direta do Marcelo Câmara, mas sim do advogado dele. Ele sim, o advogado conversou com o Mauro Cid no Instagram. Em segundo lugar, Moraes mandou ainda abrir um novo inquérito para investigar tudo isso, incluindo o advogado Eduardo Kuntz. Em terceiro lugar, o Moraes ele diz que o crime seria o de obstrução de investigação, mas não explica que obstrução de investigação de fato que seria essa aí. E bora agora pro terceiro ponto que eu prometi pra vocês, que é a minha análise jurídica disso aí. Gente, tá tudo errado, para tudo. Que país é esse? Que mundo é esse? Existe direito? Existe justiça? Existe lei e constituição? Em algum lugar do universo pode existir, mas aqui, em Banânia, seguramente não existe. Sabe por que tá tudo errado? Sabe o que mais me chamou a atenção nisso tudo? A PGR sumiu. Cadê a PGR nessa história? Perceberam que nem se fala de PGR? É a PGR quem tem que pedir uma prisão e a abertura de uma investigação. Por acaso a PGR pediu? Pode ter até pedido, mas eu não sei, porque nenhuma notícia tá falando isso. É só Moraes manda, Moraes faz, Moraes isso, Moraes aquilo, Moraes manda prender, Moraes manda abrir inquérito, Moraes manda ouvir, não sei quem. É um absurdo, gente. Cadê a PGR nessa história? Tem que ter um pedido de prisão. Se essa decisão aí de mandar prender o Marcelo Câmara for uma decisão de ofício, ou seja, de iniciativa própria, sem o pedido da PGR, a gente tem uma ilegalidade gigantesca aí para começar. Segunda ilegalidade, juiz não manda abrir inquérito. Pelo amor de Deus, tenha misericórdia aqui de nós brasileiros. Quem pede a abertura de inquérito é a polícia ou o Ministério Público. Até quando a gente vai ter que continuar a ver esse tipo de coisa acontecer? E mais, o pior de tudo, a cereja do bolo. Como é que o cliente é preso pelo que o seu advogado fez? Eu te digo como. Para mim tá na cara qual foi a estratégia do ministro Alexandre de Moraes aqui. Ele mandou prender o cliente para punir o advogado. Simplesmente não existe nenhuma punição melhor, ou sendo mais exato, não existe nenhuma punição pior para esse advogado do que ver o seu cliente ser preso pelo STF e com o ministro colocando ainda a culpa do advogado. Percebam que não existe descrição aqui de nenhuma conduta do Marcelo Câmara, só do advogado Eduardo Kuntz, que falou com o Cid pelo Instagram ali, da esposa do Cid. Foi o advogado, mas o advogado não estava proibido de falar com o Cid. Quem estava proibido de falar era o cliente, não o advogado. O Cid é quem estava proibido de usar as redes sociais, de quebrar o sigilo do acordo, de falar com outros investigados. O advogado não estava. Mas ao mandar prender o Marcelo Câmara, Moraes está dando um duro golpe no advogado dele, que agora provavelmente vai ver todos os seus clientes simplesmente abandonarem ele,
abandonaram o escritório, porque quem que vai querer ser defendido por um advogado criminal que faz o próprio cliente ser preso? E o advogado está sendo punido pelo quê, gente? Por ter atrapalhado a narrativa do Supremo. Isso porque o que ele fez foi legítimo, foi investigação defensiva. E olha, presta atenção, não foi nem o advogado quem procurou o Cid, foi o Cid que procurou o advogado. Enquanto isso, o Mauro Cid, que é a pessoa que realmente tinha obrigações legais e que violou todas, além de mentir, ele não foi preso. Surreal, absurdo. Tá claro o que tá acontecendo. Eles estão mandando um recado sobre o que acontece com quem atrapalha os planos supremos, a narrativa do Supremo. E não é nada bonito. É coisa de ditadura. Acompanha aí comigo. Guine, quero ouvir sobre Mauro Cid, delação mantida aí, ou ainda não caiu por parte de Alexandre de Moraes. Agora a cariação para a semana que vem, Mauro Cid, Walter Braga Neto, Anderson Torres e Freire Gomes. Quero te ouvir sobre esse momento desse processo, Chiquini. Pitoli, olha só, Mauro Cid ainda aqui novela, mas agora mudou um pouco, sabe, Pitoli? Mudou um pouco, porque agora a informação que nós temos desses novos vazamentos, Pitoli, agora não tinha como Alexandre de Moraes manter a delação premiada. Não tinha como fazer uma manobra, Pitoli. Agora, Moraes ultrapassou todos os limites da manutenção dessa delação premiada. Por quê? Agora foi o fim, o estopim de tudo. Porque quando se está fazendo, Pitoli, um acordo de colaboração premiada, delação premiada é um contrato, Pitoli. E quando está na formalização ainda, quando está sendo feito esse acordo, a lei exige que haja confidencialidade. Havendo quebra dessa confidencialidade durante as tratativas, o acordo não poderá ser homologado. Olha onde que eu vou chegar. Com essas 50 folhas de vazamentos de mensagens, são 50 folhas, 50 páginas de mensagens trocadas entre Mauro Cid e um advogado do Correio, onde o Mauro Cid quebra essa confidencialidade durante a elaboração do acordo de colaboração premiada. Isso significa que o acordo de colaboração premiada do Mauro Cid nunca existiu. Se ele quebrou a confidencialidade durante a tratativa do acordo, significa que a delação premiada do Mauro Cid nunca deveria ter sido homologada pela Justiça. Sendo assim, é nulo desde o início. É nulo antes da homologação. No mundo jurídico, a gente chama isso de ato inexistente. Ou seja, tudo que saiu da boca do Mauro Cid tem que ser anulado e não pode ser utilizado nem contra o Mauro Cid, nem contra ninguém. Olha só, eu não quero ser prolixo aqui, mas é tão importante esse tema que eu quero que todo brasileiro compreenda. Tudo que estávamos discutindo até hoje sobre a validade do acordo do Mauro Cid era: teve o acordo, a Justiça homologou o acordo do Mauro Cid. Depois do acordo, começaram a vazar áudios do Mauro Cid falando ser coagido. Perfeito? A discussão estava toda em cima disso. Agora a discussão é outra e ainda mais grave. Significa que, antes de realizar o acordo, o Mauro Cid quebrou a confidencialidade das tratativas. Significa que esse acordo não poderia ter sido homologado pela Justiça. Artigo 3º da Lei de Organizações Criminosas. Quebrada a confidencialidade durante as tratativas, o acordo é inválido. Então o acordo do Mauro Cid nunca existiu. Nós estamos discutindo o que saiu da boca do Mauro Cid, sendo que sequer o acordo poderia ter sido homologado pela Justiça. A anulação tem que ser de tudo que saiu da boca do Mauro Cid, porque ele quebrou a confidencialidade. Veja as mensagens, Pitoli. Ele conta passo a passo do que está acontecendo durante as tratativas. O que a Justiça deve fazer agora? Opa, Mauro Cid, o seu acordo caiu por terra porque você quebrou a confidencialidade durante as tratativas. Pitoli,
Se isso tivesse ocorrido na Lava Jato, por exemplo, o TRF, que é o segundo grau de jurisdição, teria anulado todas as delações premiadas. Só que como esse caso já está no STF, quem homologou esse acordo é o STF, quem tem interesse no acordo do Mauro Cid é o STF, eles não vão anular. Mas eu digo, juridicamente esse acordo é inexistente, é mais grave do que ser nulo, Pitoli. Um ato inexistente é mais grave do que um ato nulo. Um ato inexistente é um ato que nunca existiu no mundo jurídico. Significa que é como se o Mauro Cid nunca tivesse dito nada. Nós estamos numa situação muito mais grave do que discutir a nulidade. Nós estamos discutindo agora a existência da delação do Mauro Cid. E eu digo, juridicamente, tudo que saiu da boca do Mauro Cid nunca existiu e deveria existir e não pode ser utilizado contra ninguém, Pitoli. Bom, doutor, o que o senhor me traz é o seguinte, diferentemente, avançamos depois da conversa que tivemos aqui na sexta-feira passada, o senhor gentilmente nos atendeu naquele momento de capa da Veja, ele mentiu e tal, naquele momento, né, Chiquini, posso chamá-lo de você, né? Você, claro, pelo amor de Deus. Obrigado. Naquele momento, Chiquini, você falava assim para mim, é o sistema cuspindo o Mauro Cid, né? E pode ser preservada a delação. De lá para cá, o que a gente percebe é que nem delação existiu então, né? Exato, Pitoli. Veja, o que aconteceu? Tá? Um advogado que me parece que era amigo pessoal do Mauro Cid, né? Mauro Cid estava muito mal de amigo, né? Um advogado estava trocando mensagens com o Mauro Cid. Esse advogado, ele é advogado de outro réu do processo. Esse advogado agora, ele vem pro Alexandre de Moraes e junta 50 páginas de mensagens trocadas com o Mauro Cid. Eu vi as mensagens. O que tem nessas mensagens? Quando o Mauro Cid começa o acordo de delação premiada com a PGR, tá? O Mauro Cid, tudo que ele conversava com a PGR, ele contava para esse amigo, para esse advogado. Só que quando um acordo de delação premiada está sendo feito, eu vou começar o acordo, é assim que funciona. Vamos começar as tratativas? Ele assina um termo de confidencialidade. Se ele quebra esse termo, todo o acordo é inexistente, acaba com tudo. E está claro por essas mensagens que ele quebrou esse termo de confidencialidade. Significa que tudo dali pra frente é inexistente. Então, diferentemente do que a gente conversou sexta-feira, que a gente estava discutindo se a delação tinha que ser anulada ou não, eu digo agora o seguinte, Pitoli. Não tem como juridicamente sustentar essa delação, porque o vício dela não é depois que a delação aconteceu. O vício dela é do nascedouro. É muito mais grave. Essa delação premiada, antes de ser homologada pela justiça, ela nasceu com vício. Ela nasceu deficiente. Então é uma retroatividade, a gente chama em direito, desculpa trazer o termo, mas só para vocês entenderem, em direito a gente chama efeito ex tunc, tunc em latim de para trás. É um efeito ex tunc, é nulo desde sempre. Então a nulidade não existe porque depois da delação aconteceu alguma coisa. Não. A nulidade existe no nascedouro. Quando ele assina um termo de confidencialidade, ele já quebra esse termo. Ou seja, tudo que ele vem dizendo depois não vale de nada. Entendeu, Pitoli? Então o acordo de delação do Mauro Cid é inexistente. Perfeito. Tudo que ele disse não existe no mundo processual. Então, e não deveria existir. Por que o Procurador-Geral da República está preocupado com a família do Mauro Cid? A família do Cid deixou o Brasil. Fizeram muito bem. E agora o PGR quer que o Mauro Cid dê esclarecimentos, explicações do porquê sua família deixou o Brasil. Advogado de Cid nega esclarecimentos sobre viagem da família ao EUA. Finalmente peitou esse totalitarismo. O PGR está perdendo a moeda de troca? Perderam agora a moeda de troca que estavam utilizando para coagir o Mauro Cid? Para mim, insistir na família do réu para forçar esse réu a confessar, para mim, para todos os brasileiros e para a legislação vigente, isso é crime de tortura. Lei 9.455 de 97, artigo 1º. Constitui crime de tortura, inciso 1,
constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, vou prender tua filha de 18 anos, vou prender teu pai idoso, vou prender tua mulher, grave ameaça. Causando-lhe sofrimento físico ou mental, sofrimento mental. O Mauro Cid, inclusive, chora com essa situação em audiência na frente do juiz. A linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão. Isso é crime de tortura. Assim como o assaltante coloca um revólver na cabeça da filha da vítima para que a vítima dê a senha do cofre, isso daqui é tortura também. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Quem diz isso? A lei. Não é o Jeffrey. Quem diz isso é a lei. Senhor Gunê, tá preocupado em ter perdido pelos dedos a família do Cid? Por quê? Cid, que oportunidade de ouro que você está tendo para honrar esse gorro preto e contar toda a verdade, né? Mas o contexto aqui é o seguinte. Os Estados Unidos estão fechando o cerco em torno do ministro Alexandre de Moraes. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar duas coisas que vão te deixar extremamente feliz. São duas frentes judiciais de responsabilização contra o ministro Alexandre de Moraes e o seu entorno que avançaram nessa semana e que mostram como o cerco está se fechando em torno dele lá. Eu tenho certeza de que você vai gostar dessas novidades. Bora então, direto para a primeira frente com essa matéria aqui que saiu no Estadão. Justiça dos Estados Unidos expede nova citação contra Alexandre de Moraes após pedido da Trump Media e da Rumble. Opa! Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que agora é o ministro Alexandre de Moraes que ele se tornou alvo daquelas famosas 48 horas que ele adora dar para os outros cumprirem as ordens dele. Gente, eu preciso comentar com vocês aqui a ironia disso. Logo o Moraes, ele que flagrantemente viola leis, acordos, tratados internacionais assinados pelo Brasil e outros países para citação de pessoas e empresas, agora ele está sendo citado internacionalmente pela justiça americana em um processo que é movido pelo Trump e pela Rumble contra o próprio Moraes, em que eles querem uma indenização multimilionária do ministro por danos causados por ele. E sabe o que é mais irônico ainda? Essa é a segunda citação expedida para o Moraes, que não está sendo encontrado pela justiça americana. Como assim não está sendo encontrado pela justiça americana? Ele mora lá em Brasília, STF, olha aí. A nova notificação foi determinada depois que a primeira tentativa de citação, feita em março, foi frustrada. Procurado por meio do STF para comentar o caso, Moraes não quis se manifestar. Ué, ministro, por acaso o senhor tá fugindo da justiça americana? Hein? Conta aí pra gente. O senhor vai se juntar àquele grupo de foragidos da justiça, de quem se evade da justiça para não ser citado, é isso? Gente, a terra plana ela não gira, ela capota. Isso aqui é engraçado demais. Por acaso Moraes tá com medo de alguma coisa? Um medinho? Eles que falavam que não tinham medo dos Estados Unidos, será que o Moraes tá com medinho de alguma coisa? Tá achando que os direitos dele, de repente, não vão ser respeitados por lá? Que ele não vai ter direito a advogado, acesso a autos sigilosos, não vai ter acesso a ampla defesa, talvez não vai ter uma apelação, como os réus do 8 de janeiro e os demais no seu tribunal não têm direito? Calma, ministro, calma, que lá é Estados Unidos, lá não é bananil, não. Lá não tem inquéritos secretos há 6 anos. Lá tem império da lei, lá tem rule of law, é o berço do rule of law. Lá tem Estado democrático de direito de verdade, viu? Então pode ficar tranquilo que não é porque o presidente americano que está te processando que você não vai ter um tratamento justo lá, não. Lá é democracia mesmo. Lá não é tirania judicial, lá é governo da lei, não governo de pessoas. Aqui no Brasil hoje vive outra coisa, né? Completamente diferente. Aqui é governo de pessoa, aqui não tem lei, mas não é isso a que você está acostumado, não, Moraes. Mas eu acho que a justiça americana ela tinha que aplicar aí uma certa reciprocidade com o Moraes. O que vocês acham? Me digam aí nos comentários. Afinal de contas, o Moraes ele foi citar o X pelo próprio X, pela rede social. Veja só, o que vocês acham do Moraes ser citado pelas redes sociais, hein? O que você achar? Ia gostar? Curta aí, deixa seu joinha, comenta aí se você ia gostar. E se você tá gostando dessa história toda, gente, senta o dedo mesmo no like com força para mais gente ficar feliz nessa quarta-feira e vem ver o que vai acontecer com o ministro caso ele continue fugindo da justiça americana depois dele ser citado. Olha aqui.
Moraes terá um prazo de 21 dias para apresentar uma resposta formal à ação ou então apresentar uma petição para contestar o processo, conforme as regras processuais federais dos Estados Unidos. Caso não se manifeste dentro desse período, a Justiça americana poderá declará-lo em revelia, permitindo que o caso avance com base apenas nas alegações apresentadas pelas empresas. Olha, ministro, eu não recomendo isso aí não, viu? Melhor o senhor constituir um advogado, ir lá, apresentar sua defesa, porque, olha, a justiça americana não é brincadeira, não. Agora vem aqui comigo para a segunda novidade bombástica do dia. Contra Moraes lá nos Estados Unidos, com essa outra história aqui, que dessa vez é da CNN. Testemunha deve depor sobre registro de entrada de Felipe Martins aos Estados Unidos. Gente, eu não estava brincando quando eu disse que o cerco estava se fechando em torno do Moraes e do seu entorno lá nos Estados Unidos. O ministro deve estar aí perdendo o sono. Bora aqui ver essa notícia que é muito boa. Uma testemunha com acesso técnico aos sistemas da agência responsável pela segurança alfandegária e migratória dos Estados Unidos deverá depor em julho para tentar ajudar a detalhar de que forma que foi inserido no sistema o registro de entrada nos Estados Unidos em nome de Felipe Martins, que é datado de 30 de dezembro de 2022. Ou seja, existe um registro lá no sistema, mas o Felipe Martins não entrou e tem um registro como se ele tivesse entrado. E agora, essa testemunha vai fornecer detalhes técnicos de como que isso pode ter inserido indevidamente aí no sistema. A expectativa é a de que, por meio dessas ações, seja provada que foi inserida no registro de entrada e saída de pessoas dos Estados Unidos a informação falsa de que Felipe Martins deu entrada no país no dia 30 de dezembro de 2022. O que todo mundo agora sabe que não aconteceu, está mais do que provado por várias provas que ele apresentou, registro de Uber, passagem aérea no Brasil, uma série de coisas aqui. Mas esse registro falso, essa informação falsa, acabou ajudando a embasar a sua prisão e posterior indiciamento pela Polícia Federal no inquérito da chamada trama golpista. Martins ficou preso preventivamente por 6 meses, em razão desse registro. Gente, não foi qualquer prisão, não. Ele ficou preso ilegalmente e de forma dupla, uma ilegalidade dupla. Não só porque ele não tinha viajado, mas porque ele não teve uma denúncia contra ele apresentada dentro de 5 dias, de 35 dias. Tem um prazo para denúncia. Ele não pode ficar preso 6 meses sem denúncia. Só se tivesse denúncia, aí ele poderia eventualmente ficar preso. Mas sem denúncia de jeito nenhum, e não teve. E agora a gente sabe o porquê que ele ficou preso tanto tempo, mesmo sem denúncia, depois que as mensagens do Cid vieram à tona nessa última semana. Era para pressionar, para colaborar. Bora ler mais, que só melhora. A expectativa de aliados de Martins é comprovar que a obtenção e o uso desses dados por autoridades brasileiras violou tratados de cooperação jurídica internacional que regulam o intercâmbio legal de informações entre os dois países. Além disso, seus interlocutores avaliam que as potenciais revelações da testemunha possam fazer com que o caso chegue às instâncias como o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Congresso americano e organismos internacionais de defesa dos direitos humanos. Isso porque a percepção no seu entorno é de que, em vez de seguir os canais oficiais, os dados teriam sido acessados de forma clandestina. Olha, eu não sei vocês, mas eu não queria estar na pele do ministro Alexandre de Moraes e dos agentes e delegados da Polícia Federal do Xandão nesse momento. E tudo isso sem falar das punições que ainda devem vir diretamente das mãos de Donald Trump. E aí, ficou feliz? Deixa o seu like aí e deixa o seu comentário então.